Oi, sabe aquela ideia, né? Uma empresa tem lá a sua identidade legal, o seu CNPJ, e os donos, as pessoas físicas, são outra coisa, patrimônios separados. Em geral, funciona assim. Mas e se essa separação for usada de um jeito errado, para prejudicar alguém, principalmente um trabalhador que não recebeu o que era seu por direito? É exatamente esse o nosso papo de hoje. A gente vai mergulhar na desconsideração da personalidade jurídica, mas com foco no direito do trabalho aqui no Brasil. A base é um artigo acadêmico que analisou bem isso. A nossa missão aqui é entender como essa ferramenta legal funciona, sabe? E por que ela é tão importante para proteger quem trabalha, permitindo que, em certas situações, se busque o patrimônio dos sócios ou dos administradores. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. O objetivo principal é esse mesmo: impedir que usem a empresa, a pessoa jurídica, como se fosse um escudo para cometer fraude ou abuso, prejudicando quem tem dinheiro a receber. E no direito do trabalho, isso ganha uma força bem particular. É como se fosse uma forma de levantar o véu da empresa para ver quem realmente está por trás e responsabilizar. Entendi. Quer dizer, não é só uma questão de dívida, é evitar que a própria estrutura da empresa seja usada para algo ilícito. E por que essa ênfase toda no direito do trabalho, então? A fonte que a gente leu destaca uma coisa importante. Os créditos trabalhistas, salário, férias, 13º, são verbas alimentares, né? Essenciais para a pessoa viver. Exato. A lei trata esses créditos como superprivilegiados. E a forma como a desconsideração entra aí é curiosa. A CLT, que é a nossa lei trabalhista principal, ela não tem um artigo falando exatamente, é assim que desconsidera. Ah, então. Como funciona? A Justiça do Trabalho vai buscar a regra em outro lugar. Pega emprestado. É por aí. A aplicação é subsidiária, quer dizer, a gente usa outras leis para complementar. As mais importantes são, primeiro, o artigo 50 do Código Civil. Esse artigo exige prova de abuso da personalidade. Tem que mostrar que houve desvio de finalidade, tipo usar a empresa para fins pessoais ou confusão patrimonial, que é misturar as contas da empresa com as contas pessoais dos sócios. Certa, precisa de uma prova mais robusta de que algo errado aconteceu ali. Isso. E a outra base fundamental, muito usada mesmo na área trabalhista, é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O Código do Consumidor. Olha só, parece uma ponte inesperada à primeira vista, mas pensando na vulnerabilidade. Faz todo sentido. O parágrafo 5º desse artigo 28 do CDC ele é mais direto. Ele diz que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada se ela for, de alguma forma, um obstáculo para o ressarcimento do prejuízo. E a Justiça do Trabalho entende que o trabalhador, assim como o consumidor, é hipossuficiente, é a parte mais fraca da relação. Por isso, essa regra do CDC acaba sendo muito aplicada. Entende? A vulnerabilidade aproxima as situações. Exato. Alguns autores até tentam usar outros artigos da própria CLT, como que fala de grupos econômicos ou que anula atos fraudulentos, mas, na prática, o Código Civil e o CDC são os que mais fundamentam a decisão. E aqui a coisa fica mesmo interessante. Porque o artigo que a gente analisou fala de duas formas principais de aplicar isso, não é? As famosas teoria maior e teoria menor. Correto. É uma distinção chave. A teoria maior é essa que a gente falou, ligado ao Código Civil, artigo 50. Ela é mais exigente. Precisa da prova da fraude, do abuso, do desvio de finalidade, da confusão patrimonial. Ou seja, tem que ter ali um ato ilícito bem caracterizado, uma intenção de usar a empresa de forma errada. Isso mesmo. Agora, a teoria menor, que contrapõe no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, essa é diferente. No contexto trabalhista, ela é interpretada de uma forma mais, digamos, protetiva ao trabalhador. O simples fato de a empresa não ter bens para pagar a dívida trabalhista já pode ser suficiente. Se a personalidade jurídica, a existência da empresa separada, for um obstáculo para o trabalhador receber o que é dele, pronto. Nossa, então basta a empresa não ter como pagar. A insolvência já pode levar a buscar o patrimônio do sócio. Pela teoria menor, aplicada na Justiça do Trabalho, sim. É o que muitos autores, como o Mauro Schiavi, que é citado na fonte, defendem e o que a jurisprudência majoritária aplica. A ideia é que a natureza alimentar do crédito e a vulnerabilidade do trabalhador justificam essa abordagem.
Então é quase uma escolha, né? Uma política jurídica dizendo, olha, entre o risco do negócio e o direito alimentar de quem trabalhou, a gente protege o trabalhador. Exatamente essa é a lógica que prevalece. É uma tensão clara com o princípio da autonomia patrimonial e da responsabilidade limitada, mas justificada por essa proteção especial. E na prática, num processo, como isso acontece? É algo que se discute logo de cara? Geralmente não. A fonte e a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, indicam que isso é mais comum lá na frente, na fase de execução. O trabalhador já ganhou a causa, tem o direito reconhecido, vai tentar cobrar da empresa. E não encontra bens. O caixa está vazio, não tem imóveis, nada. E aí? Aí o advogado do trabalhador pede ao juiz: Excelência, a empresa não tem como pagar. Peço a desconsideração da personalidade jurídica para a gente poder buscar os bens dos sócios. E isso pode atingir sócios que nem participaram lá no começo do processo, na fase de discussão da dívida? Sim, a jurisprudência que o artigo menciona confirma isso. Vários tribunais regionais do trabalho, os TRTs, têm decisões nesse sentido. Eles aplicam a teoria menor, usam o CDC subsidiariamente e responsabilizam os sócios com base justamente na insolvência da empresa lá na execução. Isso vale para vários tipos de sociedade, inclusive sociedades anônimas de capital fechado e até mesmo em casos de grupos econômicos. Certo. Então, resumindo a ideia central, a desconsideração da personalidade jurídica é essa ferramenta essencial, mesmo que aplicada de carona em outras leis. Ela serve para garantir que direitos básicos dos trabalhadores, como o salário, sejam pagos, ultrapassando aquela barreira formal da empresa quando ela se torna um impedimento. No fim das contas, a proteção ao trabalhador tem um peso muito grande. Sem dúvida nenhuma. É um instrumento poderoso para a efetividade da justiça trabalhista. Mas, como a própria análise sugere nas entrelinhas, isso também levanta uma reflexão importante. A teoria menor facilita muito a cobrança do crédito trabalhista, e isso é bom por um lado. Mas, por outro, até que ponto o simples fato de empresa não ter dinheiro, talvez por um insucesso do negócio mesmo, deveria automaticamente justificar que se avance no patrimônio pessoal dos sócios? Onde fica o equilíbrio ideal entre proteger quem trabalhou e merece receber e, ao mesmo tempo, incentivar que as pessoas abram negócios sabendo que existe uma certa limitação de risco? É uma pergunta complexa, né? Exatamente. Fica essa questão sobre os limites e a necessidade de aplicar esse mecanismo tão importante de forma ponderada, caso a caso.